A população maranhense começa a participar diretamente da indicação de prioridades e investimentos do governo através do orçamento participativo. Por meio de escutas territoriais, representantes de instituições da sociedade civil e de órgãos públicos em cada município apresentarão em plenárias as propostas que devem ser priorizadas para a elaboração do plano plurianual. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Nilce Cardoso, que é superintendente do orçamento participativo. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Vamos começar perguntando o que são essas escutas e como é que isso é feito. Bom, as escutas territoriais, como o nome já diz, né, é um espaço em que o governo do Estado, está se colocando para ouvir as demandas da população. O orçamento público ele é constituído de algumas peças, entre elas o PPA, que é o Plano Plurianual, onde constam as diretrizes gerais para o período de 4 anos, e do PPA são tiradas as prioridades anuais para a construção do orçamento anual, que vem com uma lei, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Tudo isso é definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Então, anualmente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a construção da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, mas com base no PPA. E já consta pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que a população deve ser consultada, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. Só que nunca houve, assim, do ponto de vista mais dinâmico, como está sendo feito agora. Né? Isso é uma novidade, é uma inovação que vocês estão fazendo para a participação de toda a sociedade, é mais ou menos isso. A sociedade que vai indicar essas prioridades de investimento? Isso. Então, como é que está sendo trabalhada a metodologia? O processo de orçamento participativo está sendo coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que também é uma novidade, porque o governo, né, entendeu que a contribuição da sociedade para a construção de políticas públicas é um direito. Então, vem nessa perspectiva de direito, não mais de solicitação de favores de intermediários, mas a escuta direta, que é a democracia, o processo direto de participação da população. Então, o governo estadual ele está utilizando a mesma metodologia de divisão territorial que utiliza o governo federal pelos territórios da cidadania. São 15 no caso do Maranhão, e cada território tem um município polo, onde a população em geral, tanto as organizações da sociedade civil, o poder público e até pessoas mesmo que não têm uma organização, mas que querem participar do processo, elas estão convidadas a participar. Nós já realizamos em 6 territórios, 6 municípios polos, e tem ainda 9 para acontecer a partir agora do dia 25. Quer dizer, o Estado foi dividido em 15 territórios, 15 territórios. Isso? E cada um vai definir suas prioridades. Eu imagino que cada um desses municípios polos e todos os municípios circunvizinhos tenham suas particularidades. Quer dizer, uma política pública desenvolvida numa região pode ser completamente diferente da que vai ser desenvolvida em outra? Isso. Inclusive, do ponto de vista dos territórios da cidadania, o que eles trabalham muito é a questão da identidade. Então, o município tem uma identidade comum que gera aquele território, que cria, que constitui aquele território, né? E então, como nós estamos vivendo também um momento de crise fiscal, né? O que acontece? A construção do PPA ele se dá de várias formas. Uma delas é pelo processo participativo. Então, as demandas, já existem aquelas demandas de ação continuada que não podem ser mexidas, aquelas despesas obrigatórias, mas o governo então se colocou para ouvir as demandas específicas da população, que é a participação direta. Então, nesse processo, o governo está se colocando para levantar essas demandas específicas que a gente chama de PPA participativo e orçamento participativo, definindo as prioridades. Então, além dos programas continuados e das despesas obrigatórias, o PPA hoje e o orçamento vai se constituir das demandas específicas da população, que pode estar... Das particularidades de cada um desses territórios. Das particularidades dos territórios. E a participação da população, Nilce, como é que está sendo? Vocês já realizaram 5, né? 5... Não é audiência que eu chamo. Não, nós realizamos 6 escutas em 6 territórios. Como é que foi a participação das pessoas? Quer dizer, é um orçamento participativo, a gente sempre ouviu falar, como você está falando, né? Mas entre ouvir falar e entre ser realizado, vai uma diferença bem grande. Como elas reagiram a essa inovação?
A receptividade está sendo além das expectativas. A população tem uma demanda muito grande, a população quer ser escutada, quer ser ouvida, quer que as suas necessidades sejam pautadas e ela está pautando e está indo. A demanda é grande, várias organizações, todas as organizações estão sendo mobilizadas e elas estão respondendo muito bem a isso. Inclusive, mesmo com as divergências, do ponto de vista territorial também, há uma tendência das pessoas puxarem um pouco para seu município, mas está sendo uma conquista muito grande porque elas, inclusive, elas trabalham as propostas em cima de uma pergunta norteadora que é na perspectiva do desenvolvimento territorial. Então aí ela deixa um pouco aquela visão específica do município e pensa no desenvolvimento territorial. Certo. Então quando ela apresenta a demanda, ela também apresenta um modelo de desenvolvimento que ela quer, porque ela define as prioridades de política pública. Isso é interessante. Eu imagino que vocês têm um prazo para fazer todas essas escutas e a partir daí elaborar esse plano, né? Isso. Então cada território definindo as suas demandas de PPA e definindo a demanda já para o orçamento de 2016. Nos próximos anos nós teremos a peça, o PPA já constituído completo e a gente vai voltar para os territórios para que eles novamente trabalhem o orçamento do próximo ano, já definindo aquelas prioridades, porque vai tirando do PPA, que é o planejamento. Então, faltando essas 9 escutas, que também a população está mobilizada, tem inclusive já uma demanda muito maior do que nós programamos, municípios querendo que sejam lá nos específicos. Né? Movimenta a população. Muito bom. Só que o recurso e o tempo, como tu colocaste, é limitado, não é? E nós precisamos concluir a peça, porque inclusive com a CEPLAN, que é o órgão de planejamento também, está nesse processo de coordenação conjuntamente com a SEDPOP e as outras secretarias também parceiras. Então está todo um envolvimento do governo do estado. O governador colocou isso como prioridade, uma meta prioritária, a participação popular, né? E depois a população vai poder monitorar isso através de uma plataforma digital que vai ser apresentada. Essas políticas que estão sendo indicadas a partir de agora, elas serão executadas já a partir do próximo ano e a população vai poder monitorar a execução de tudo isso? Vai poder monitorar. O site, inclusive, que vai ser colocado é o www.participa.ma.gov.br. Isso está sendo divulgado nos territórios, depois vai ser mais divulgado e cada território vai poder monitorar, identificar as demandas que ele propôs e identificar como estão sendo executadas, que unidade orçamentária, que órgão aderiu e alocou aquela demanda de orçamento e como ele está sendo colocado. E aí a nossa ideia, inclusive, nós estamos constituindo uma comissão intersetorial de orçamento participativo, IPPA, para poder constantemente estar alimentando o site, alimentando a informação e a população poder estar monitorando, cobrando, inclusive, também e apontando outras sugestões. Eu imagino que vocês vão ter muita cobrança, viu? Porque todo mundo que participou, que deu sua opinião, vai querer ver a execução, a primeira transformação daquilo numa política pública e depois a execução e o cumprimento dela na prática, com né? Certeza, com certeza. Nilce Cardoso, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Tomara que essa experiência inovadora dê certo e que a população continue participando. Todos nós esperamos, inclusive isso é uma demanda do governo do estado, né? O governador está se colocando, está colocando muita ênfase nisso, né? Ele quer realmente dar o retorno, por isso inclusive nas escutas nós estamos colocando de forma muito clara, muito objetiva, qual é a realidade, quais são os recursos disponíveis, para que a população não encare isso como mais somente um movimento ou um engodo, mas de fato o governo quer prestar contas, quer mostrar para a população que é possível fazer uma gestão com participação popular. Ok, muito obrigada por esses esclarecimentos e um bom dia para você. Bom dia.